Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. Antes de começarmos, eu quero agradecer de coração pela sua presença aqui. É uma alegria ter você comigo neste momento e eu creio que esta mensagem pode falar profundamente ao seu coração. Se este conteúdo abençoar a sua vida, já quero te convidar a seguir o canal, curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas. Dessa forma, mais vidas também poderão ser alcançadas por essa mensagem. Fique comigo até o final, porque o que vamos refletir aqui pode fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e te aproximar ainda mais de Deus. Que o Senhor fale com você de maneira especial. Agora, vamos ao vídeo. Uma das maiores seguranças que temos como filhos de Deus é a certeza de que não caminhamos sozinhos. O Senhor, nosso Pai, não apenas nos observa de longe, Ele nos guia, nos sustenta, nos corrige com amor e vai adiante de nós preparando o caminho. Em um mundo cheio de incertezas, mudanças e pressões, saber que a mão de Deus está sobre nossa vida é um descanso profundo para a alma. A palavra nos lembra dessa verdade em muitos momentos, e uma das promessas mais lindas está em Isaías, quando o Senhor nos assegura que nos guiará continuamente, que suprirá nossas necessidades até em terra seca e fortalecerá o nosso interior. Que promessa poderosa! Isso significa que, mesmo quando tudo ao redor parecer árido, confuso ou cansativo, ainda assim haverá direção, cuidado e provisão para aqueles que confiam nele. Ao longo das Escrituras, vemos homens e mulheres sendo conduzidos pela voz do Senhor em tempos de guerra, escassez, dor, espera e decisões difíceis. Deus guiou no deserto, guiou no vale, guiou na promessa e também no processo. E o mais maravilhoso é saber que Ele continua sendo o mesmo hoje. O Deus que conduziu ontem ainda conduz hoje. O Deus que abriu caminhos impossíveis ainda continua abrindo portas, endireitando veredas e mostrando a direção certa para aqueles que o buscam com sinceridade. Quando Deus fala, ele não volta atrás. Quando promete, ele cumpre. Sua palavra não falha, não envelhece e não perde o poder. Se essa verdade já tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus está me guiando. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas, na prática, existem áreas da nossa vida que ainda tentamos controlar sozinhos. Há pessoas que confiam no Senhor para a salvação, mas não conseguem confiar nele nas finanças. Outras entregam a vida espiritual, mas seguram com força as emoções, os relacionamentos, os sonhos e as decisões do dia a dia. A verdade é que confiar em Deus por inteiro é um aprendizado, e esse processo costuma revelar o quanto ainda queremos depender da nossa própria força. Quando os recursos diminuem, quando as portas parecem se fechar, quando os resultados não aparecem no tempo que esperamos, o coração pode se agitar. Nessas horas, fica claro se estamos realmente descansando na direção do Senhor ou apenas tentando resolver tudo com ansiedade. Foi exatamente em momentos assim que muitos descobriram que não estavam deixando Deus liderar, como diziam, deixar. Por que permitir que o Senhor nos conduza? Não é apenas falar sobre fé, é escolher descansar nele mesmo quando não entendemos tudo. É dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu confio que tu sabes o caminho. A Bíblia nos ensina em Provérbios que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso significa reconhecer Deus em todos os caminhos, não apenas naquilo que parece espiritual, mas também nas decisões simples, nas lutas silenciosas e nas áreas mais sensíveis da vida. Deus deseja nos conduzir em tudo, na família, no trabalho, nas escolhas, na cura interior,
nas portas que devem ser abertas e também naquelas que precisam permanecer fechadas. Quando entregamos ao Senhor cada área da vida, começamos a experimentar uma paz que não nasce das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle. Confiar na direção de Deus é uma jornada e quase nunca ela acontece de uma só vez. É um processo diário, construído em pequenas entregas, em decisões simples e em momentos em que escolhemos ouvir a voz do Senhor acima do barulho da pressa, do medo e da razão humana. Ninguém aprende a seguir a Deus plenamente da noite para o dia. Tudo começa com um passo sincero: entregar a Ele o dia de hoje. Antes de pensar no mês inteiro, no ano inteiro ou em todas as respostas de uma vez, é preciso dizer: Senhor, guia-me hoje. Vai à minha frente neste dia. Mostra-me o caminho certo agora. Quem não consegue confiar a Deus um dia, dificilmente conseguirá entregar a Ele toda a caminhada. O segredo está justamente aí: permitir que Deus nos lidere no cotidiano, nas conversas, nas escolhas, nas respostas, nos silêncios, nas oportunidades e até nos atrasos que não entendemos. Quando o Senhor vai à frente, Ele endireita o que estava torto, fecha brechas, quebra impedimentos e prepara caminhos que nossos olhos ainda não conseguem enxergar. A palavra mostra que Deus prometeu ir adiante e tornar retos os caminhos difíceis. E essa promessa não ficou presa ao passado. Ela continua viva para aqueles que decidem seguir o Senhor com humildade e obediência. Mas há algo importante: Deus guia quem decide seguir. É preciso disposição para obedecer. Não basta pedir direção e continuar insistindo no próprio rumo. O mover de Deus se torna mais claro quando o coração se rende e, à medida que Ele nos conduz diariamente, algo poderoso acontece dentro de nós. Passamos a discernir melhor, a decidir com mais sabedoria e a perceber com mais nitidez o agir do céu em nossa vida. Quando Deus assume a liderança, até o que parecia confuso começa a encontrar ordem. À medida que escolhemos seguir a direção do Senhor, também aprendemos a reconhecer a sua voz. Esse é um dos frutos mais preciosos de uma vida de intimidade com Deus. Discernir quando é Ele quem está falando. Em um mundo cheio de opiniões, influências, pressões e ruídos, ouvir a voz certa se torna essencial. A Bíblia nos mostra que haverá uma voz atrás de nós dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Que imagem poderosa! Deus não quer que seus filhos vivam perdidos, confusos ou guiados apenas pelo impulso. Ele deseja formar em nós um coração sensível, atento e obediente. Esse discernimento, porém, não nasce do acaso. Ele se desenvolve quando permanecemos perto do Senhor. Quanto mais alguém caminha com Deus, mais conhece seu caráter, sua forma de agir, seus princípios e a maneira como ele conduz. Assim como a ovelha aprende a reconhecer a voz do pastor, o crente também aprende a distinguir a voz de Deus das vozes estranhas. E isso acontece por meio da oração, da meditação na palavra, da obediência diária e de uma vida rendida ao Espírito Santo. Quem anda com Deus começa a perceber quando algo não vem dele. Começa a sentir quando uma direção carrega paz, verdade e alinhamento com a palavra, e quando outra direção nasce apenas da ansiedade, do medo ou da confusão. Por isso, é tão importante alimentar a alma com as Escrituras. Quem conhece a palavra conhece mais profundamente o coração de Deus. E quem conhece o coração de Deus não se deixa enganar com facilidade. O Senhor quer treinar nossa percepção espiritual, fortalecer nosso interior e nos tornar maduros para reconhecer sua direção, mesmo em tempos difíceis. Ele quer nos livrar da ilusão, do engano e das decisões precipitadas. Deus ainda fala, Deus ainda direciona.
e seus filhos ainda podem ouvir sua voz com clareza. Diante de tudo isso, a resposta mais bonita que podemos dar ao Senhor é uma oração sincera de rendição. Pai, ensina-me a te seguir. Não se trata de uma experiência isolada, mas de um novo começo, de uma postura diária, de um coração que decide depender de Deus de forma real. Talvez até hoje você tenha corrido na frente, tomado decisões sem consultar o Senhor, confiado mais na lógica do que na direção divina, mas sempre há graça disponível para recomeçar. Deus não rejeita um coração humilde. Ele acolhe, corrige, restaura e volta a conduzir aquele que se entrega a Ele com sinceridade. Ore ao Senhor pedindo ajuda para ouvir sua voz, para amar sua palavra, para vencer a distração, a pressa, a ansiedade e tudo o que tenta abafar a direção divina. Peça que Ele forme em você uma vida sensível ao Espírito Santo, uma rotina de oração, uma fome renovada pelas Escrituras e um coração disposto a obedecer. Porque não basta apenas querer ouvir, é preciso também estar disposto a seguir. E quando essa entrega acontece, a vida começa a ser moldada por uma confiança mais profunda, por decisões mais sábias e por uma paz que só existe quando o céu governa os nossos passos. Hoje pode ser o início de uma nova caminhada para você, um caminho em que, logo ao acordar, sua primeira oração seja: Senhor, vai à minha frente e guia-me neste dia. E, ao longo do dia, sua alma permaneça sensível àquilo que Deus está falando. Essa simples entrega diária pode transformar completamente a maneira como você vive. O Senhor deseja ir adiante de você, abrir veredas, fortalecer você e mostrar o caminho certo. Se essa mensagem falou com você, escreva: Senhor, guia-me hoje.